Uma manhã diferente. Do lado de fora do tribunal, pairam perguntas e um silêncio pesado. Por trás dessas portas, não é só mais um caso de traição. É uma história marcada por desconfiança, obsessão e segredos que vieram à tona de forma inesperada. Por anos, Bento Santiago acusou a própria esposa, Capitolina, de traição. Uma acusação que atravessou o tempo e destruiu laços. Mas a verdade tem suas próprias maneiras de aparecer. E ela veio de onde ninguém esperava. Hoje, o tribunal não é apenas palco de acusações. É palco de revelações. De feridas abertas. E de uma pergunta que não cala. Quem traiu quem? Bom dia. Um caso polêmico está movimentando os tribunais nesta semana. Um homem identificado como Bento Santiago acusa sua própria esposa, Capitolina Santiago, de traição conjugal. O caso, que já se arrasta há anos no âmbito familiar, agora ganha repercussão pública e chega ao tribunal. Nos próximos blocos traremos depoimentos e, claro, os desdobramentos deste caso, que já está gerando um grande debate na sociedade. É um caso extremamente delicado. O Sr. Bento afirma que há muito tempo percebe sinais de deslealdade por parte da esposa, que sempre classificou como uma mulher dissimulada, de comportamentos enigmáticos. Inclusive, relatos indicam que ele descrevia os olhos dela como olhos dissimulados, que guardam segredos. Há ainda outro ponto delicado: a dúvida sobre a paternidade do único filho do casal. Bento alega que a criança tinha semelhanças físicas com seu melhor amigo, o que aumenta suas suspeitas. Por outro lado, Capitolina afirma que não há qualquer tipo de prova concreta, apenas interesses, desconfianças e ciúmes exacerbados. Inclusive, fontes próximas ao casal relatam que o marido sempre apresentou um perfil controlador e excessivamente ciumento. O julgamento promete ser intenso e com grande repercussão. Estamos falando de uma acusação que, se não for devidamente comprovada, pode revelar a verdade com um quadro de obsessão, paranoia e destruição de uma família inteira. O clima no tribunal é tenso. A pergunta que não quer calar: traição, mal-entendido ou fruto de ciúme doentio? Continuem conosco, voltamos já ao vivo, direto em tribunal. Tribunal em sessão! Ordem do tribunal. Iniciamos agora o julgamento de Bento Santiago. Acusação, apresente seu caso. Excelência, Bentinho acusou Capitão sem provas por ciúmes e orgulho. Não apresentou provas, queremos justiça. Excelência, este julgamento é sobre as fraquezas humanas. Bentinho não é um criminoso. Ele é um homem feito de dúvida, medo e tragédias construídas por outros. Primeira testemunha, Capitolina Santiago. Capitu, diga a esse tribunal, Bentinho tinha ou não motivo para desconfiar de sua fidelidade? Não, meu único crime foi amá-lo mais do que ele merecia. Esse seu amor não impediu que conversas fossem trocadas com Escobar, nem olhares. Parece, Meretes, mas estão se baseando por suposições. Protesto concedido. Capitão, você alguma vez traiu o Bentinho de fato? Nunca, meu amor era sincero. E o que você tem a dizer sobre as suposições de que Ezequiel não é filho biológico de Bentinho? Ezequiel é sim filho de Bentinho. E sobre as suposições sobre a semelhança entre ambos? Isso seria apenas uma ligação Escobar e Bentinho um com o outro. Isso não passa de uma paranoia louca. Além disso, Escobar sempre gostou de imitar os outros, mostrando assim uma forma de aproximar do amigo de seu pai. Justamente condenada por não provas, e sim por insinuações e preconceitos contra uma mulher inteligente. Sem mais perguntas. Chama-se agora Dona Glória.
Glória, não foi sua superprodução que transformou Bentinho num homem inseguro e ciumento? Eu só queria melhor. Mas isso não o obrigou a destruir sua família. Muitos são criados com rigidez e nem desconfiam de quem ama. Sem mais perguntas. Dona Glória, sua educação repressora não ajudou a transformar Bentinho em um homem atormentado pela dúvida? Talvez, sim. Sabemos que a senhora teria feito uma promessa em seu nome para que fosse ao seminário escolar. Quando percebeu a proximidade com Capitolina, além da amizade, percebeu isso como algo positivo ou algo que iria atrapalhar em sua vocação? Se Capitolina estivesse ao lado de Bentinho, talvez ele teria ficado assim, né? Está aí, a raiz de um homem moldado para desconfiar até da própria sombra. Um doente da alma, não um criminoso. Protesto meritíssimo. A acusação está interpretando além do que foi dito. Protesto concedido. Sem mais tempo. Próxima testemunha. O reverendo. Reverendo, o senhor no seminário não foi responsável por alimentar a culpa e o medo do jovem Beto? Ensinei a ele o que eu ensino a todos, a temer o pecado. E o que o senhor acha sobre promessas feitas por outras pessoas? Devem guiar o destino de alguém? Não, cada um deve escolher o seu caminho e não viver pelo que os outros prometeram. E esse ensino plantou nele a paranoia que o levou a perder tudo. Sem mais perguntas. Reverendo, a doutrina de medo e culpa pode transformar o caráter de um jovem? Depende, mas sim, pode. Está aí. Bentinho, desde criança, foi ensinado a ser doutrinado. Dona Glória fez a promessa em seu nome. Ele é uma vítima, não é o gosto. Bentinho sempre ficou atormentado por causa disso. E isso influenciou diretamente em seu relacionamento com Capitolina. Sem mais perguntas. Chamemos Sancho. Sancho, em sua convivência íntima com Capitolina, nunca percebeu atitudes suspeitas? Não, ela era correta. Nunca vi nada suspeito. Ou será que a amizade lhe cegou? Sabemos que não enxerga o defeito de quem se ama. Escobar já lhe teria traído no passado. Como você tinha tanta confiança que isso não ia acontecer novamente com Capitolina? Confiei em meu marido e confiei em Capitu. Conheço do seu caráter. Sem mais perguntas. Sandy, se Capitu fosse infiel, você como amiga perceberia? Sim, eu nunca percebi nada. Quem convive vê, quem acusa apenas imagina. Sem mais perguntas. José Dias Beldemito. José Dias, o que o senhor sempre dizia sobre Capitolina? Aqueles olhos, como ressacas, arrastando tudo. Dizia que ela era dissimulada. Havia algum motivo concreto para isso ou apenas um preconceito de sua parte? Não sei te dizer, Capitolina era uma boa moça, mas os olhos nunca mentem. Até quem vivia na casa percebia que algo não estava correto. Sem mais perguntas. José Dias, o senhor viu algum ato concreto de traição? Não, apenas os olhos. Julgar alguém pelos olhos é superstição. Sem fatos, não há crime. Sem mais perguntas. Chamamos agora o réu Bento Santiago para depoimento. Bento Santiago, por que decidiu condenar Capitu? Ciúmes? Orgulho? Porque eu vi aqueles olhos e não conseguia mais confiar em Capitu. Ezequiel também era a cara de Escobar. Quando eu olhava no seu rosto, via semelhança entre ambos. Olha as fotos, semelhança nítida. Então confessa, destruiu sua família com suposições. E outra defesa, se Bento era apenas um homem atormentado pela dúvida, como explicar o fato de ele olhar o rosto do próprio filho e ver o rosto de outro homem? E outras senhoras e senhores, como explicar o fato de Bento ter tentado assassinar o próprio filho? Ele iria envenenar o próprio filho. Isso é inadmissível. Mas como explicar fotos? Olha as características. Tudo liga a Escobar. Ezequiel nunca foi filho de Bentinho. Contra fatos, não há argumentos. Ordem no tribunal. Defesa e acusação. Vocês devem apresentar as últimas alegações para o encerramento do julgamento, para que o júri tome sua decisão.
Escobar, você está vivo. O tribunal não admite fantasmas, mas já que veio de baixo. Escobar, diga a verdade. Capitu traiu o Bentinho com você ou isso tudo foi imaginação? Isso tudo é um teatro. Vocês são os atores. Que perda de tempo. Enquanto vocês escutem, a verdade jaz no fundo do mal onde morri. A dúvida de Bentinho foi a verdadeira assassina. A verdade sempre será um enigma. Com a dúvida destruiu uma vida, mas nunca se transformou em certeza. Sem prova, sem crime. Covarde! Vai fugir sem dizer a verdade? Ou talvez a verdade nunca tenha existido. Conveniente fugir quando a culpa pesa. Escobar, por favor, não vai embora. Olha. Não, Escobar. Vem de Santiago. Tenho saudade por você, mas todos os dias. Assuma suas consequências. Eu sempre desconfiei de algo. A verdade talvez nunca seja revelada. A dúvida permanece. O veredito é com vocês. Senhor Bento, depois de anos acusando sua esposa de traição, como explica agora a sua relação íntima com Escobar? Eu e Escobar sempre tivemos uma relação escondida, né? Porque Capitolina sempre foi uma moça muito doutrinada, queria sempre do jeito dela, aí acabou que eu não gostei, eu queria experimentar novos áreas. O senhor projetou na sua esposa a culpa, que na verdade era sua? Eu tentei ao máximo não deixar a Capitu chateada, porque Capitu é uma mulher muito boa e muito incrível. Se eu amasse tanto Escobar, eu daria minha vida toda a Capitu. O senhor se arrepende de ter jogado toda a sociedade contra a Capitu, quando na verdade você tinha uma relação íntima com o seu melhor amigo? Na verdade não, né? Porque como eu estava falando, Capitu é uma mulher muito boa, muito incrível, mas o meu amor pelo Escobar era maior. Mas você se arrepende? Não. Por quanto tempo o senhor sustentou essa farsa? Durante um tempo indeterminado, que até eu perdi as contas. O que o senhor tem para dizer agora? Não só sobre a Capitu, mas também sobre o seu filho. Cresceu sobre a dúvida e o desprezo. Como já veio ocorrer no tribunal, Ezequiel não era meu filho. Eu tinha certeza disso porque eu olhava em seus olhos e ele não era parecido comigo. Então eu sempre tratei ele como um filho, mas na minha cabeça eu tinha certeza que ele não era meu filho, e sim filho de Escobar. Você se sente como Escobar tendo um filho com a sua ex-esposa? Eu conversei isso com o Escobar e nós encontramos uma resposta. Eu encontrei a resposta com ele, é claro, porque eu fiquei muito chateado ao saber que, na verdade, Escobar tinha traído a minha confiança com a minha esposa e a minha esposa também tinha traído a minha confiança. Aí acabou que eu deixei assim. Traiu a sua esposa com Escobar como forma de vingança? Sim, como forma de demonstrar para ela que tudo que vai volta também. Capitu, depois de anos sendo julgada e condenada pela sociedade, como você se sente agora que a verdade foi toda revelada? Para mim foi um alívio e ao mesmo tempo uma situação bem triste saber que meu companheiro estava me traindo com outro homem. Em algum momento a senhora desconfiou dessa relação entre o seu marido e Escobar? Não, eu nunca imaginei isso. A senhora pretende perdoar o Bento ou é uma ferida irreparável? Uma ferida irreparável. Não pretendo perdoá-lo nunca jamais. Seu filho, o Ezequiel, ele é fruto da sua traição com Escobar? Sim, o Ezequiel é sim filho de Escobar. Como ele pode fazer isso comigo?